Diz assim a palavra: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e vem em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão e está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Podem tomar vossos assentos? Meus irmãos, dando sequência ao estudo das epístolas de João, as epístolas joaninas, nós observamos aqui nesse texto, que ora nós lemos, que o tema central aqui, amor, uma das marcas do verdadeiro cristão. Amor, uma das marcas do verdadeiro cristão. Não se pode falar de cristianismo, de vida cristã, sem falar de amor. A abordagem do assunto é aqui, em várias ocasiões, da ideia da sua importância e, ao mesmo tempo, da obrigatoriedade de sua prática. Ou seja, esse texto ele é mais prático do que teórico. Aqui é a prática. Algumas versões, às vezes fala caridade, mas caridade já é o amor na prática. E se alguém disser assim, fulano casou com alguém por causa da caridade, você vai ficar assim, chateado, não vai? Casou por alguém por causa da caridade, é melhor dizer por amor, não é verdade? Então, o amor, ele precisa ser colocado em prática. E nós vimos aqui um mandamento atemporal. Jesus em seus ensinamentos, ele enfatizou inúmeras vezes a importância do funcionamento da obediência e a razão, a principal da sua prática é o amor. Então Jesus, ele enfatizou muito a questão do amor. Vamos ver o que diz Mateus 22, 37 ao 40, diz: E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus também, ele deixou lá em João 13:34 uma identificação para quem o seguia, para os seus discípulos. 13:34 já diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. É o mandamento do Senhor. E no capítulo 15, o versículo 12, ele faz menção novamente. O meu mandamento é este, qual? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então enfatizou várias vezes
a importância da prática desse amor. E João, aqui ele enfatiza o amor entre os irmãos, relembrando o quê? O ensino do mestre. João aqui estava relembrando o que ele havia aprendido de Jesus, que disse aos seus seguidores que seria conhecido como seus discípulos pelo amor que se amava entre os irmãos. Se você ler João 13:35, é a identificação, uma prova que os discípulos de Jesus seria conhecido pela prática do amor, para a evidência do amor. E além disso, o ensinamento bíblico é bem claro em afirmar que, havendo cessado os dons, o amor ainda adrentará os portais da eternidade. Os dons, eles passam. Os dons só enquanto nós estamos aqui. Os dons só servem para a igreja, enquanto eu estiver aqui na terra. E depois que a igreja subir, não é mais necessário os dons espirituais. Eles só servem para a igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 13:8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Mas quando se chega lá no final, no versículo 13, ele diz que o amor, ele é o maior, porque ele é para sempre. O amor, ele vai continuar. É por isso que esse mandamento é atemporal. Não tem tempo, limite de tempo. Porque é o mandamento do Senhor. A prática do amor. Ele disse o mandamento antigo e novo. E aqui o apóstolo João, ele chama os nascidos de novo à obediência do mandamento de amar. Porque ao praticá-lo, o amor, o cristão, o que ele faz? Ele cumpre a lei de Cristo. Ele cumpre a lei de Cristo. O texto que nós lemos agora há pouco em Mateus 22. E vamos ver, semana passada nós citamos aqui, mas vamos relembrar Romanos, capítulo 13, versículo 8 e 10. Diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com quem vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpre a lei. Agora o versículo 10 vai identificar qual que é essa lei. O versículo 10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, ainda Tiago, capítulo 2 de Tiago, no versículo 8, 2 e 8 de Tiago diz: todavia, se cumprirdes, conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Observe aqui que está o cumprir as Escrituras, ou colocar em prática a palavra de Deus, é necessário que o amor seja praticado. Ele nos fala de algo, aqui quando fala do novo e antigo, aparentemente contraditório. O que é antigo e novo é mandamento. Na realidade, os dois aqui adjetivos se referem ao mesmo mandamento. E qual que é o mesmo mandamento? É o de amar. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Como servimos ao Deus imutável, que nos manda amar, tanto no Antigo Testamento, como no Novo. Vamos ver lá que diz Levítico 19 e 18. Levítico 19 e 18 diz assim: não te vingarás, e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E quando se fala teu povo, no Antigo Testamento era a nação de Israel. E no nosso dias é a igreja do Senhor. Não é um parente meu, alguém que temos afinidade. Não, aqui está mandando amar todos. Independente de você ter afinidade ou não. Porque a igreja do Senhor, ela custou o mesmo preço. O sangue do Senhor Jesus. Ela foi comprada com o mesmo preço que cada um de nós foi comprado. O precioso sangue do Senhor Jesus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Então, aqui uma pergunta, mas dentro dessa pergunta está esclarecendo o que é que Deus quer de nós. O que é que o Senhor quer de nós? Ele quer que nós praticamos a justiça, sejamos justos. E não tendo senso de justiça. Porque é uma diferença você ser justo e você ter senso de justiça. Porque a pessoa que tem o senso de justiça, ele mesmo não quer julgar. Ele não deixa o Senhor agir, ele nem faz. Não, ele já sentencia como deve ser feito. Ele deve ser feito dessa maneira. E aqui não é senso de justiça aguçado, é ele ser justo. Pratica a justiça e ame a beneficência, fazer um bem a alguém, e ande humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Pastor, mas não é fácil, mas não é impossível. Qual desses aqui não responda para mim? Responda para você mesmo. Qual o mais difícil dele? É praticar a justiça? É amar a beneficência? É andar humildemente com Deus? E para nós colocar em prática a palavra do Senhor é preciso que nós praticamos isso aqui. Um cumpre o outro. Os três são importantes, ou seja, não tem como separar um do outro. Eles andam juntos. É evidenciado na nossa vida. Olha o que diz Marcos 12 e 33. Marcos 12, 33. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. No Antigo Testamento era necessário sacrifício para o Senhor perdoar. Era varrer a casa e colocar o lixo debaixo do tapete, não era removido. Assim era o sacrifício do Antigo Testamento, para ofertar a Deus em prol da pessoa. Mas aqui ele diz que agora, através do sacrifício de Jesus, o amor praticado, ele supera todo este sacrifício. E que inspirou Paulo também, ele escrever o que nós já citamos, lá de 1 Coríntios 13, 8. E é plenamente claro que o amor, ele é atemporal. Ou seja, independente do tempo, ele precisa ser praticado. Ele não tem limite, ele não tem prazo de validade. Enquanto nós estivermos aqui, e na eternidade, o amor vai continuar. Segundo, em que sentido o mandamento de amar é antigo e novo?
E aqui, minha irmã, apesar dessa epístola de João, ela ser universal, ela foi produzida dentro de uma realidade local, ou seja, para uma comunidade de fé, para uma igreja. E ele aqui considerando, aqui a época em que foi escrito, e o momento em que o grupo cristão o recebeu. É possível entender que João se referia a um assunto basilar aprendido no início da fé, quando da sua conversão, quando ele se converteu. Vamos ver o que diz aqui a primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 11 diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aqui nesse sentido, ele não é novo, mas antigo. Porque, do outro lado, João, ele destaca o ensino de Jesus Cristo, que disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns ao outro, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nós lemos isso agora há pouco, em João 13:34. A ideia não é que cada um deva amar do jeito que quer, ou que puder. Mas o padrão de amor é o mesmo do meio de Nazaré. O padrão de amor é o mesmo dele. Vamos ver o que diz 1 João 3:16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar vida, ok? Por quê? Pelos irmãos. Aqui é difícil, irmão. Aqui dar vida pelos irmãos não quer dizer você dar vida literalmente. Mas é como um esforço, o máximo, por você fazer algo por alguém. É nesse sentido. Porque Jesus deu literalmente. Mas nós precisamos imitar o Senhor Jesus. E aqui, em contraposição à postura que supervalorizava o exterior, os cristãos não devem ser conhecidos pela observação cega e legalista de regras, mas pela vivência do amor em seus diversos relacionamentos. Então não devemos ser conhecidos pela observação cega, assim como eram os judeus, os fariseus. Mas não, nós devemos ser conhecidos pela vivência em amor. Quando se fala em vivência em relacionamento, fala de ciclo de amizade. E aqui, em outro sentido, não devemos esquecer que, como o organismo vivo, que é a igreja recebe novos membros constantemente. E tal mandamento, para os novos convertidos, torna-se então novo. É nesse sentido. João, ele havia recebido do Senhor. Mas observa que a igreja que ele estava pastoreando, lá em Éfeso, já no final da sua idade, era novos. E ele agora estava trazendo esse mandamento. Para ele se estava sendo novo, mas já era algo que o Senhor havia ensinado, bem como nós vimos no Antigo Testamento,
quando nós lemos lá em Levítico. Então, a igreja sempre está tendo novos convertidos. E aí é onde precisa ter um cuidado, que para ele, o ensinamento, tudo para ele é novo. Terceiro, o Senhor Jesus é o nosso exemplo de amor. E o objetivo de cada cristão é ser como Jesus, parecer com ele. Nós precisamos parecer com Jesus na nossa vivência, nas nossas atitudes. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, e versículo 13. Se até que chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos, cada dia, parecer com Ele. Nós vamos crescendo nesse conhecimento. Quanto mais você busca a palavra de Deus, mais você vai conhecendo quem é Jesus. Você vai se tornando conhecedor. E a palavra nas nossas vidas, ela vai nos moldando para nós parecermos com Ele. E quando nós tivermos um corpo glorioso, aí sim, vai cumprir toda essa plenitude nas nossas vidas. No quesito amor, Jesus, ele nos deixou um exemplo de amor incondicional. E qual foi os exemplos? Ele comeu com os pecadores, publicanos. Ele declarou que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Você já imaginou o que é isso? Vamos ler esse texto? Lá em Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, Lucas, versículo, vamos ler o 7 e o 10. O 7, ele diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, cada um de nós que aceitamos a Jesus teve festa no céu. Você promoveu uma festa no céu no dia que você se converteu. A importância que tem uma alma para o Senhor Jesus. E às vezes por qualquer coisa alguém joga fora, ou quer matar, quer excluir. Às vezes passa na rua, porque às vezes não está no padrão nem da paz do Senhor. Amados, olha a importância que tem uma alma do Senhor, por mais do que 99 que não tem arrependimento. E nem todo novo convertido, ele tem uma estrutura espiritual, a qual você já tem. Ele é um bebê e que precisa de cuidados. Ele precisa de cuidados. Não coloque uma carga pesada sobre ele que ele não vai dar conta de carregar. É uma criança espiritualmente. Então ele precisa de cuidado. E ele tem um valor diante do Senhor. Quanto você? Aleluia! Ele tem o mesmo valor do que você. Céu não tem prediletos. Deus não tem prediletos. Deus ama a todos que se arrependeram e confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Demonstrando o valor que atribui a cada ser humano. Era sobre este amor que João pensava quando disse que devemos amar uns aos outros. Foi pensando
neste amor que o Mestre ele demonstrou. Vamos ver o que diz Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Capítulo 15, vamos ler o 17. 15 e 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Dando uma nova roupagem aos mandamentos das leis do Antigo Testamento. Nós lemos Levítico, mas agora vamos ler Deuteronômio 6 e 5. Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso aqui era o Antigo Testamento. E Jesus, ele ratificou esse mandamento no Novo Testamento. Na verdade, o mandamento, amará o próximo, recebeu um significado todo especial a partir do ensinamento de Jesus. A partir do ensinamento de Jesus sobre quem é o próximo. Observa que Jesus ensinando sobre quem era o próximo. E aí, eles procuraram qual é o maior mandamento. Você pode observar isso lá em Lucas, capítulo 10, versículo 29 a 37. E ele falou que o mandamento era amar Deus e o próximo. Aí Jesus disse que era amar o próximo. Para amar o próximo, ele contou uma parábola. E ele procurou quem era o próximo, né? Porque a cultura deles era entre eles. Ele não podia, outro não tinha o direito de ser amado por Deus e conhecido, não. Era só eles. Aí foi quando ele contou aquela parábola do sacerdote, do levita, que passaram por aquele homem sempre morto, descendo para Jericó e não atendeu. E agora vem um samaritano e atende ele. Aí quando Jesus perguntou, eles tiveram que confessar que era o samaritano que tinha feito algo. Porque eles tinham uma diferença com os samaritanos. Então, para o mestre os judeus, publicano, gentil ou qualquer outro estranho, tem o mesmo valor para Jesus. Para Jesus tem o mesmo valor. Vamos ver o que diz Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3. Nós estudamos aqui em dia desse, mas vamos recordar 3 e 11. Ele diz assim: onde não há grego e nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é um em todos. Então, o Senhor, independente de raça, cultura, etnia, Ele é um em todos. E aqui, a epístola de João, ela é muito repetitiva. Mas o que é isso? O sentido de João é para aprendermos. Observa que Paulo disse que não cansava de ensinar até que Cristo fosse formado. Então é o mesmo sentido aqui de João. Ele repete muitos versículos, texto, mas exatamente isso para enfatizar o aprendizado. E aqui o contraste entre luz e treva. E João, ele utiliza mais uma vez esse contraste entre a luz e as trevas, de maneira completa e implícita. Nós estudamos isso aqui no capítulo 1, e no versículo 5 e 7, e depois estudamos no capítulo 2, versículo 8 e 10, nós vamos ver aqui, que João diz, 8 e 10, se outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é o verdadeiro nele, em vós, porque não vos passar das trevas, e da verdade da luz que é o dia. Então, esse texto que nós lemos prefacial, ele fala exatamente do andar na luz, os filhos da luz. O contraste entre luz e trevas é uma figura muito usada no Novo Testamento para exemplificar a diferença entre o mundo e o reino de Deus.
Exatamente isso. Os nascidos de novo vieram das trevas para a luz. E o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Lá de João 8:12. E são eles mesmos considerados luz. Lá em Mateus capítulo 5, e o versículo 14, que ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Onde tiver, a luz vai brilhar. Assim somos nós. Onde nós tivermos, as trevas têm que dissipar, porque ali chegou luz. Tem pessoas que lá do mundo, que você vai chegar perto dele e vai ficar incomodado. Por que ele se incomoda? Porque você é luz. E ele está no mundo das trevas. Mas você pode influenciar na vida dele. E ele vir para a luz. Ou não pode, ao contrário. É as trevas influenciar a luz. E aqui, fazendo alusão a esse texto de versículo que nós lemos, esta mesma figura de linguagem, João explica que, uma vez salvo das trevas, se quisermos permanecer na luz, devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. O permanecer na luz implica em amar o seu próximo. Em nós amarmos uns aos outros. E aqui, João deixa bem claro, e lança por terra aquela falsa teoria: salvo uma vez, salvo para sempre. Porque diz: se quiser permanecer. Então não é porque esteja na luz, agora pronto, pode fazer o que quiser. Não. Precisa permanecer na luz. E devemos, para permanecer, amar uns aos outros. Na realidade, a comunhão com os irmãos, a comunhão nós, entre os irmãos, é a prova de que estamos na luz. Quando você vê alguém que só, onde tiver fulano, eu estou longe dele, quer nem estar lá. Que comunhão é essa? A nossa comunhão, ela precisa ser evidenciada aqui na terra, porque senão nós não somos. Ela é praticada aqui na terra, ela é evidenciada aqui. Porque diz: evitando o ódio e mantendo-se na luz. Evitando o ódio e mantendo-se na luz. As Escrituras deixa claro que é impossível alguém odiar seu irmão e andar na luz. Não tem como. Não tem como. É impossível. Eu dizer que ando na luz e odiar meu próximo, meu irmão. Irmão que não se fala, que não dá paz do Senhor, que o lugar que onde tiver dois, o lugar é pequeno. Não está na luz. É Bíblia, Marcos. É Bíblia. Aliás, o simples fato de alguém confessar Cristo como seu Salvador e aborrecer ou odiar, como diz na versão a meio da revista atualizada, aos seus irmãos, demonstra que essa pessoa está em treva. Isto é, não tem a Cristo. Vamos ver o versículo, vamos repetir o texto que nós lemos. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e aborrece o seu irmão até agora, está em treva. Lá o versículo 11. Mas aquele que aborrece o seu irmão, está em treva. E anda em treva. E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Andar em treva é ruim, mano. Você quer valorizar a conta de energia, é quando falta a luz, né? É alguém diz: mas a conta tá cara, né? Mas falta a luz para ver. Você não acha ruim.
Agora imagina a pessoa andando dessa maneira. O apóstolo, ele diz aqui, quando João fala de ódio, transmite a ideia de algo habitual, que caracteriza um estilo de vida, um estado no qual a pessoa vive. Esse estado pode resultar em homicídio. Misericórdia. 1 João 3:11. 1 João 3:11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Porque causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Inveja. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Meu Deus! A Bíblia, amado, esse manual que nos orienta para nós termos uma vida. É por isso que ser crente não é fácil. 1 João 4:20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ô Senhor, eu te amo, Senhor. Mas aquela pessoa ali não. Eu só amo o Senhor. Deus não, pai. É igual a pessoa falando, ele está com a vida toda bagunçada, toda atrapalhada, e dizendo para a pessoa, fulano, eu te amo. Meu amigo, ame primeiro você, e depois você vai amar. A pessoa precisa amar. E aqui não adianta a pessoa dizer que ama a Deus, se ele não ama o próximo. Deus não vai aceitar esse amor. Ele não recebe. É preciso amar o próximo para agradar a Deus. Em relação ao pecado, os princípios da graça são mais profundos que as exigências da lei. Que maravilha, mano. Glória a Deus. E Jesus exemplificou este ensinamento de diversas formas. É o seu conhecido Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha, lá de Mateus capítulo 5, principalmente do versículo 17 ao 48, é narrado esse sermão. A lei condena o homicídio. A graça se antecipa ao expor a força motriz do homicídio, o ódio. Para que não venha ter homicídio, ele já antecipa, para combater o ódio, porque o ódio é que leva ao homicídio. E Jesus já combate antemão o ódio. E seguindo esta linha de pensamento que João, ele afirma ser homicida qualquer que aborrece a seu irmão. Assim, pelos padrões cristãos, não é necessário chegar a matar para ser considerado um homicida. O ódio, só o ódio, já faz parte da galeria dos pecados que levam o homem à morte espiritual. Vamos ver? 16. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós,
E nós devemos dar vida pelo irmão. Então não é para odiar. Então, dar vida já deixa bem claro que não ficou para nós odiar o nosso irmão. Contra este pecado, ou a fim de preveni-lo, só há um remédio. E qual que é o remédio? O amor. Por outro lado, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Não há tropeço, não há escândalo. O que ele procura é o bem-estar do próximo. E principalmente, considerando como nós somos o corpo de Cristo, a igreja, membro deste corpo, cada um de nós somos membros, e nós precisamos ter um cuidado para não trazer escândalo para o corpo. Se quisermos permanecer na luz, devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E para nós concluirmos, a demonstração comunitária do amor. O primeiro motivo para demonstrar o amor. A vida do crente em Jesus necessita ser nutrida por devida gratidão a Deus pela obra substitutiva de Cristo na cruz. Ele nos substituiu lá na cruz. Que era para ser crucificado a nós, mas ele fez isso por nós. Esta obra vicária não só garante o perdão, como limpa um homem de toda a iniquidade. Depois você pode ler Isaías, capítulo 53, versículos 5, 6 e 11, Romanos 4, 7. A falta desse reconhecimento forma pessoas incrédulas, mesmo que venha dizer que somos piedosos, mas pela atitude dele já mostra o contrário. Segundo, desenvolvemos progressivamente o amor. Quando João estabelece o tempo específico, devemos levar em conta que a expressão desde o princípio se refere ao começo da sua vida espiritual. Ao começo da sua vida espiritual. À medida que o homem recebe a luz do Evangelho, as trevas elas vão sendo dissipadas. E ele passa a amar o seu próximo. Com o passar do tempo, sendo constantemente exercitado, porque o amor precisa ser exercitado, tal amor tende a ser cada vez mais intenso e visível. Agora vamos ver o que diz Romanos, capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, versículo 9 e 10. O amor seja não aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa aqui é a prática do amor. Depois você pode ver Filipenses 1:9. E para concluir, a necessidade do ensino sobre o amor cristão. O apóstolo, ao mesmo tempo que ele fundamenta esse ensino dele, na instrução aos irmãos que havia recebido, aponta para a responsabilidade com que os primeiros crentes conduziram o discipulado da igreja primitiva, formando discípulos embasado em valores éticos e bíblicos, dos quais o amor é a mola mestra, aquela mola que sustenta toda a obra do Senhor, baseado nela. Os que pregam e ensinam precisam motivar a igreja a buscar esses valores e aperfeiçoar em todos os aspectos. Depois você pode ler Colossenses, capítulo 3, 12 ao 17. E foi nessa perspectiva que o Senhor Jesus iniciou a sua formação dos seus discípulos. E para nós fechar, vamos ler Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 44. Diz:
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desce sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis dos demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? E Deus e Cristo nos abençoe. Continue falando aos nossos corações.